Olá pessoal, tudo tranquilo? Então, continuando no nosso mini curso de funções elementares no GeoGebra, vamos falar sobre funções definidas por várias sentenças. Então é o seguinte, para acompanhar bem esse vídeo, você vai ter que ter visto antes o nosso vídeo de sintaxe no GeoGebra e o vídeo de funções elementares com a estrutura se então, né? Que é com a função se do GeoGebra. Então, repassando aqui rapidamente a estrutura se então para delimitar o domínio, você vai lá na caixa de entrada, digita se, e aí o que é que vai acontecer? Vai abrir aqui esse menu, você vai escolher aqui o se condição então, tá? E aí você vai clicar, e aí nessa caixinha aqui, o que é que você vai fazer? Em condição, você vai escrever o intervalo do domínio que você quer delimitar, certo? O intervalo do domínio da sua função. E no então vai ser a sua função propriamente dita. Então vamos lá. O exemplo número 1, temos aí f de x igual a 2x mais 1, se x menor do que 0, menos π se x é maior ou igual que 0. Então temos aqui na primeira linha, temos a condição x menor do que 0, tá? Aqui então 2x mais 1. Aqui na segunda linha a condição é x maior ou igual que 0, então menos π, tá? Então repare o seguinte, nós temos aqui uma função f de x. Lá no GeoGebra você tem que interpretar isso aqui como duas funções diferentes, né? Na primeira função você pode nomear como f e vai colocar essa primeira condição, e a segunda linha vai ser uma outra função que a gente pode chamar de g, tá? Então elas duas juntas, a união delas duas vai dar a nossa função que a gente chama aqui de f. Mas lá no GeoGebra você vai ter que chamar de funções diferentes, com nomes diferentes, tá? Cada uma delas vai ser tratada separadamente. Então vamos lá no GeoGebra. Aqui nessa caixa de entrada eu vou digitar se. Aqui eu venho aqui se condição então, né? Cliquei. Na condição eu vou colocar o quê? Qual é a condição? X menor do que 0. X menor do que 0. Então vai ser a função que eu falei que é 2x mais 1. Então é a primeira linha aqui. Repare que quando eu digitar aqui, o Enter, isso aqui vai mudar, ó. Repare, pronto, mudou, tá vendo? Aqui ele escreve f de x igual a 2x mais 1, e aqui a condição x menor do que 0, tá? Ele reestrutura aqui para a nossa linguagem mais natural. A segunda linha do sistema foi menos π se x maior ou igual que 0. Então, vou colocar o se condição então, a condição é x maior ou igual que 0. Digitei o x, digitei um símbolo maior. Quando eu digitar o símbolo igual, repare que ele vai mudar aqui, ó. Tá vendo? Quando eu digitei o símbolo igual, ele já muda para a linguagem matemática que a gente conhece. Maior ou igual que 0. X maior ou igual que 0. Então, e aqui, ó, vai aparecer, eu vou colocar menos π. Menos pi. Na hora que eu digitar, ele troca isso pelo 3,14 aqui, tá vendo? Então g de x igual a menos 3,14 se x é maior ou igual que 0. Aqui já apareceram os gráficos aqui, né? No momento que a gente foi digitando e dando enter. Aqui tem uma função f, que é essa primeira função aqui que está de roxo, roxinho aqui, e em verde aqui eu tenho a função g de x. Pronto. Então aqui eu tenho a minha função definida por duas sentenças. O que eu vou fazer agora? Vou delimitar os pontos final para esse primeiro aqui, para essa primeira função, e inicial para essa segunda função aqui, ó. Nessa primeira função, ela é delimitada superiormente pelo domínio aqui em 0. E a segunda função é delimitada inferiormente, né? Tem um limite inferior aqui, ó. 0 é o limite inferior. Tá? É de 0 a mais infinito, fechado em 0 a mais infinito, aqui é de menos infinito a 0 no primeiro. Então, os pontos em questão são esse ponto que está aqui, ó, que é o ponto 0,1, e o ponto que está aqui embaixo, que é 0, menos 3. Então eu vou digitar aqui, eu vou chamar de A,
chamo de uma letra maiúscula, A igual a 0, 1. 0 e 1, tá vendo? Já apareceu aqui o ponto A. E o ponto B também é uma letra maiúscula, você pode botar P, P1, P2, uma letra maiúscula qualquer, tá? Sempre letra maiúscula. B vai ser 0 menos 3. 0 menos 3. Aqui eu der o Enter, ó, apareceu o ponto, desculpa, 3,14, que na verdade eu vou chamar de Pi, né? Menos eu escrevo PI, para ficar exato ali, ó, tá vendo? Eu tinha colocado menos 3, mas estava errado, que é 0 menos 3,14, tá certo? Muito bem. Vou puxar aqui para cima um pouco esse gráfico, vou dar um zoomzinho aqui para aumentar, melhorar um pouco nossa visualização, ó. Joinha. Então tá aí, ó, o nosso gráfico, tá? Tá perfeito, tá completo, tá pronto o nosso gráfico. O que é que eu posso fazer aí? Se for para a lista de exercício que você queira imprimir, né? Muitas vezes essas cores não ficam tão legais quando você pede para imprimir. Então o que você vai fazer? Muda tudo para cor preta. Eu gosto de fazer assim. Então vamos lá, eu vou começar aqui pelo ponto. Na verdade eu posso fazer o seguinte, ó, eu posso vir aqui, ó, abro aqui em configurações, tá? Deixa eu voltar aqui, ó. Eu cliquei aqui nessa engrenagemzinha configurações, e aqui eu posso mexer em todas as configurações, ó. Primeiro eu clico aqui em cima do ponto A, vou mexer aqui primeiro no rótulo, no básico aqui, ó. Exibir rótulo, eu vou tirar esse rótulo, vou tirar esse A. Na cor eu vou colocar a cor preta. No estilo eu posso deixar do tamanho que tá, tudo bem. Ele não é um ponto fechado. Da função F aqui ele é um ponto aberto. Aí eu venho cá e boto ponto aberto, né? E aí tá tudo ok. Eu venho aqui para a linha agora, para essa linha aqui eu vou tirar esse rótulo, volto aqui para o básico, tiro o rótulo, tiro esse F, o F sumiu. A cor eu vou mudar para preta, mudei, essa linha ficou preta. E uma coisa que eu gosto de fazer é mexer na espessura da linha, que também fica melhor para impressão, tá? Para visualização ficar bem melhor. Então é isso aí. Mudei aqui. Pronto. Aqui pronto, gente. Agora eu vou mexer aqui no menos 3. Ó. Cliquei aqui no menos 3, vou no básico, tiro o rótulo, desapareceu aqui a letra B. Na cor eu vou colocar preta, tá? O estilo não vou mexer porque ele é um ponto fechado, vai continuar fechado ali. Agora eu vou clicar aqui no verde, nessa linha verde, que é da função constante, volto lá no básico, ó. Tiro o rótulo, mudo a cor para preto e o estilo da linha eu vou colocar em 8, tá? Pronto, fechar aqui, ó. Perfeito, já está aí o nosso gráfico do nosso primeiro exemplo. Vamos voltar lá. Exemplo número 1 já foi, vamos ao exemplo número 2. Aqui é uma função definida por 3 sentenças, né? Então lá no GeoGebra eu vou digitar, para cada linha eu vou digitar uma função. Então vamos logo lá para o GeoGebra. Bom, gente, estamos aqui na entrada aqui. A primeira função lá era uma função constante, né? Então vou colocar se condição então. A condição aqui, x menor do que menos 1. X menor do que menos 1. Então, a função constante, aqui, só colocar 3, certo? Aqui já aparece, ó, aparece o gráfico da função f, aqui, ó, para x menor do que menos 1. A próxima função, vamos colocar se condição então. A condição da segunda é o que? O intervalo fechado em menos 1, aberto em 2, ou seja, menos 1 menor ou igual do que x menor do que 2. Então vai ser o que? X ao quadrado, que é a minha função. Então x acento circunflexo 2. Quando eu coloco isso, ó, já aparece o gráfico da minha função g. Aqui é uma função quadrática delimitada aqui entre menos 1, começa em menos 1, termina em 2, delimitada de 1 entre 1 e 2.
sendo que fechado em menos 1 aqui, nesse primeiro ponto, e aberto no último ponto. Terceiro vai ser a função menos 2x mais 3. Então vamos lá, se de novo, aqui a condição da terceira linha vai ser o que? Para x maior do que 2, eu escrevo aqui x maior do que 2. Opa, saiu errado aqui. X maior do que 2. Então, aqui vai ser o que? Menos 2x mais 3. Menos 2x mais 3. Aí quando eu der o Enter, ó, função H, certo? Então F foi a primeira linha, G a segunda linha do sistema e H a terceira linha do sistema. Agora o que está faltando aqui? Nesse caso aqui eu vou delimitar aqui o início, o final desse e o início do outro, e respectivamente o final desse e o início do seguinte, com pontos, né? Para chamar a atenção ali, pontos abertos e fechados. No primeiro aqui, ó, no domínio menor do que menos 1, ó, menos 1, ponto correspondente aqui, ó, o ponto menos 1, 3, né? O par ordenado menos 1, 3. Tá? A abscissa é menos 1, a abscissa está aqui, mas a ordenada você tem que calcular, né? Aqui tem uma função constante, a única opção é menos 1 e 3. Menos 1 e 3. Então, vou colocar aqui o ponto menos 1, 3. E aqui já está o primeiro ponto A. O ponto B vai ser o que? Menos 1, 1. Ponto B igual a menos 1 e 1. O ponto C vai ser o que? 2 e 4. Ponto C igual a 2 e 4. Aqui eu botei 23. Vamos melhorar aqui. 2 e 4. E um outro ponto aqui, vou chamar de D. D igual a... aqui qual é o par ordenado? 2 menos 1. 2 menos 1. Certo? Tô aí. Agora o que eu vou fazer? Eu vou tirar esses rótulos aqui, tá? Aqui em configurações. E eu vou tirar os rótulos. Vou chegar em A aqui, eu vou tirar o rótulo. O de B também eu vou tirar o rótulo. O de C vou tirar o rótulo. E o de D também vou tirar o rótulo. Tá? E aí eu vou colocar tudo na mesma cor, né? Vou colocar tudo aqui com esse azul aqui. Não sei se é o mesmo, mas eu vou colocar aqui esse azul. Vou colocar tudo azul aqui. Pronto, vamos mudar um pouquinho. É o final aqui. Pronto, só tem um detalhe aqui, né, que eu esqueci. É o que? Todos os pontos estão fechados, mas nem todos os pontos estão fechados. Quais são os pontos que são fechados aqui? Só o menos 1 da função G. Aqui o início da função G. Mas no final da função G ele tem um ponto aberto, tá? Se eu quiser começar aqui pela função G aqui, ó. Aqui tem um ponto aberto, tá vendo? Começando aqui. Aí eu vou lá em configurações de novo. Eu vou ali no estilo e vou colocar ponto aberto, tá? Onde é que mais tem ponto aberto? Aqui, ó, nessa função F ali no menos 1, menos 1, 3 é um ponto aberto. Então vou abrir esse ponto aqui. O que mais? Maior do que 2. Aqui na função H. Maior que ponto aberto. Pronto. Aí só tem um ponto fechado que é ali em menos 1 aqui da função G. Pronto. Aqui eu já tenho a minha função. Eu posso também tirar esses nomes aqui, né? Porque já que é a mesma função, eu vou tirar o rótulo aqui também dessas função F, G, tirar o rótulo de G e vou tirar o rótulo de H, tá? Que isso aqui, na verdade, é aquela minha função lá f de x, né? Que tem essas três sentenças, tá certo, gente? Então é isso aí. Bom, então vamos aqui para o terceiro exemplo. Terceiro exemplo, temos uma função agora definida por 4 sentenças aqui, ó. F de x igual a menos 5, se x for menor do que menos 4. 2x mais 4, se 4 menor ou igual que x menor do que menos 2. Terceiro, menos 2, se x igual a menos 2.
e módulo de x menos 1 se menos 2 menor do que x menor igual do que 3, tá? Então aqui temos duas funções constantes, sendo que nessa segunda função constante aqui, ó, ela é definida para um único valor do domínio. Então isso aqui vai gerar um único ponto, né? Isso aqui vai gerar uma reta paralela ao eixo x, aqui vai gerar uma reta com inclinação crescente, né? Reta crescente. Aqui vai ser uma função modular. Então vamos lá para o GeoGebra para a gente fazer o gráfico dessas funções. Bom, então estamos aqui no GeoGebra. Vamos escrever a nossa função. Primeiro aqui a primeira linha, vamos colocar aqui se condição então. Na primeira linha a condição é x menor do que menos 4. X menor do que menos 4. Então a função menos 5. Olha lá, vai aparecer, já apareceu aqui a minha função constante aqui, ó, delimitada aqui, de menos infinito a 4 aberto. Na segunda linha, de novo se, aqui a condição vai ser o que? Menos 4 menor ou igual que x menor do que menos 2. Então 2x mais 4. 2x mais 4. Olha lá, gente, aqui é a segunda linha, aparece aqui. Bom, então na terceira linha nós temos x igual a menos 2, y igual a menos 2. Então a gente tem um ponto, na verdade, né? Vou chamar esse ponto de P, certo? Ponto P igual a menos 2, menos 2, tá, gente? Então, aqui a gente não vai usar a condição de se então, porque a gente tem um ponto isolado, tá? Na igualdade, ele ali não vai pegar na condição se então aqui. O algoritmo não vai aceitar. Então aqui, como a gente já sabe que é um ponto, então a gente já coloca direto aqui. No último vai ser o que? Se isso é uma função modular, né? Então a condição é o que? Menos 2 menor do que x menor igual a 3, igual a 3. E a condição é o que? Vai ser ABS x menos 1. Olha lá, já botou um pedacinho aqui da função modular ali dentro daquele intervalo, certo? Bom, então vamos colocar aqui nesses extremos aqui os pontos fechados ou abertos. Começando da função f, aqui quando não tem o igual, aqui na desigualdade a gente já coloca ali aberto. Colocar aberto aqui, vai ser menos 4, menos 5, né? Vou colocar aqui o A igual a menos 4, menos 5. Ó, menos 4, menos 5. O ponto B está aqui, né? É o extremo inicial da função g, que vai ser menos 4, menos 4, menos 4. Menos 4, olha lá, temos aqui, esse aqui é menos 2, 0, vai ser C igual a menos 2, 0, C, o D vai ser o que? Menos 2, 3, menos 2, 3, aqui tem o E, vai ser 3, 2, e aí pronto, fechou. Agora vamos lá em configurações, vamos botar os pontos abertos ou fechados. Vamos lá, quais são os pontos que são abertos aqui? O menos 4, na função f é aqui ponto aberto, logo em estilo, ponto aberto. Na função g o início é fechado e o final aqui em C vai ser aberto. Depois vem esse ponto P fechado mesmo. Tem na função H, aqui já da modular, aqui ele começa com ponto aberto e ali termina com um ponto fechado. Tá? Então é a nossa função. Vou puxar aqui para cima um pouquinho. Temos a nossa função. Tá?
tirar esses rótulos aqui. Tirar os rótulos. Cadê? Deixa eu tirar o rótulo. Bom, deixa eu tirar os rótulos aqui. Aqui o A, o básico aqui, vou tirar o rótulo, B também, C, ponto P também, vou tirar esse rótulo aqui, B também vou tirar o rótulo, B também vou tirar o rótulo, vou tirar o rótulo aqui também dessas funções, FH, tirar o rótulo também, aqui também, né? H aqui, vou tirar o rótulo, e aqui, pronto, já limpei aqui, certo? Então aí a minha função, tá vendo, gente? Aqui é a minha função definida aqui por essas 4 sentenças. Aí se você quiser, você muda a cor também, tá? Já sabe qual é o procedimento. Bom, então temos o nosso quarto e último exemplo aqui, essa função definida por 3 sentenças. Vamos logo lá pro GeoGebra. Abrir aqui o GeoGebra. Então a primeira função aqui, a condição é x maior do que 1. E a função é uma função raiz, né? Raiz quadrada. Então SQRT, abre parênteses, ele já bota a raiz quadrada ali, ó. Vou botar o x menos 1. Pronto. Aí já aparece aqui, ó, a parte da função raiz quadrada de x menos 1. Segunda função é uma função menos x ao cubo. Então a condição é menos 2 menor ou igual que x menor ou igual a 1. Aqui eu errei aqui na digitação, menor ou igual que não pegou aqui direito. E a função vai ser o que? A função vai ser menos x ao cubo. Menos x ao cubo. Olha só que a função g já aparece, tá? Vamos ver a outra. Aqui. Na outra ali a condição é x menor do que menos 2. Então na última linha, né? E a função é 1 sobre aí coloca, abre parênteses, né? X mais 2. Aqui fecha parênteses, certo? Botar isso aqui. Pronto. Aqui ficou 1 sobre x mais 2 para x menor do que menos 2. Aí, gente, temos aqui as funções, tá vendo? Você vê que essa função, deixa eu diminuir o zoom aqui, tá vendo? Essa função aqui, ela é assintótica, ela vai tendendo a se encostar, a se aproximar aqui do eixo Y, tá? Então é isso aí. Ela aqui nesse caso aqui em especial, a gente vai precisar escrever, diferentemente das outras, a gente vai precisar escrever aqui uma assíntota da função, tá? Então deixa eu adiantar algumas coisas aqui. Vamos tirar aqui esses rótulos, né? Tirar esses rótulos aqui. Pronto, tirei os rótulos. Deixa eu mudar de cor aqui também. Esse aqui eu vou botar tudo na cor preta aqui. Na cor preta. Repare, então aqui eu vou precisar colocar uma assíntota. Aonde? Aqui nessa função h, né? A assíntota aqui aparece em x igual a menos 2. X igual a menos 2, aí eu escrevo aqui, ó, x igual a menos 2. Olha o que vai acontecer. Aparece essa reta vertical aqui passando por menos 2. Deixa eu dar um zoom aqui para você ver como fica melhor. Aqui, tá?
Aqui, como ela é uma assíntota, eu vou lá em configurações e vou colocar ela como uma linha pontilhada, certo? Posso até mudar a cor dela, vou botar aqui um vermelho aqui, certo? Aqui, tá vendo? Ela tem essa assíntota aqui. Vou tirar esse EQ1 daqui, esse rótulo aqui. Pronto, tirei o rótulo. Pronto, gente, aqui ó, ficou bonitinho aqui a nossa função. Tem algum ponto fechado que a gente tem que colocar? Tem, né? Vamos começar aqui da função f. A função f aqui é a função raiz, foi essa primeira aqui, ó. A função raiz é maior do que 1. Não está aparecendo aqui, deixa eu ver se colocando o zoom, aparece o 1 aqui. O 1 é o ponto, aqui é 1, 0, né? Então vou colocar um ponto P aqui. Vou botar aqui ponto P igual a 1, 0. Coloco ponto P igual a 1, 0. Aqui o outro ponto é 1 menos 1. Menos 1. E o outro ponto aqui da cúbica é menos 2 e 8. R. Deixa eu botar ABC, eu botei PQR. Aqui, tá vendo? Ponto menos 2 e 8, né? Quando substituir aqui vai dar 8. Então eu tenho essas delimitações aí. Aqui na G vai ser tudo fechado, e nessa minha função aqui vai ser aberto. Aqui o ponto, né? Colocar aqui configurações, estilo, vai ser um ponto aberto, tá? Pronto, aí ficou. Deixa eu colocar aqui tirar esse rótulo aqui também, tirar o rótulo dos pontos, tá certo? Vou mudar a cor de todo mundo, botar todo mundo preto. Preto também, tá? Vou mudar aqui o estilo a espessura da linha, botar aqui em 8, aqui em 8 também, aqui em 8 também, certo? Deixa eu ver se ficou faltando alguma coisa. Aqui geralmente a gente bota preto também, tá? Fica tudo no padrão para impressão. Pronto. Aí você escolhe aqui, ó, não pode excluir esse ponto de cima. Então temos aqui o nosso gráfico, gente, finalmente, tá? Ok? Então é isso aí, gente. Terminamos aí o nosso último exemplo. Por enquanto é só, e até a próxima aula.